Muita paz, povo de Deus, muita paz, povo abençoado, nação santa, povo separado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Teu irmão na fé, teu amigo Pastor Antônio chegando para mais um momento com Deus, momento de palavra, momento onde nós vamos aqui repartir por algum precioso tempo, período da preciosidade desse tempo. Nós vamos estar repartindo algo que vem do coração de Deus, para a minha vida, para a tua vida, algo que edifique segundo a Bíblia Sagrada, porque somos falhos, somos errantes, mas a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. A Bíblia diz que novas são cada manhã e grande é a fidelidade do Senhor. Novas são cada manhã e grande é a fidelidade do Senhor. Jeremias capítulo 3, verso 22. Novas são cada manhã. Aleluia. Meus amados, a nossa incumbência é lermos a palavra de Deus, falarmos a palavra de Deus, expressarmos o amor de Deus. Os dias são maus, os dias são difíceis, mas em todos esses dias o Senhor está junto conosco, amém? Meus amados, aleluias, nós estamos felizes porque até aqui nos tem abençoado o Senhor, até aqui nos tem honrado o Senhor, aleluia. E nós perseveramos, aleluia, até o último momento. Olha aqui, aceitar para a minha vida o teu querer, aleluia. Meus amados, vamos a uma leitura, a primeira leitura da noite. Está conosco nossa irmã Esther, Deus abençoe, senhora e toda a família, irmão Jair, Deus nos abençoe lá na cidade do Mormaço, aleluia. Queridos, eu quero recitar uma palavra de arrependimento, de volta a Deus, de buscar a Deus, de oração, de perdão divino e de povo de Deus, incluindo as promessas divinas. Aleluia. Eu quero recitar esta palavra, que traz tudo isso. Volta a Deus, buscar a Deus, a oração, o perdão divino, o povo de Deus, promessas divinas e o arrependimento. Aleluia. Vamos lá, 2 Crônicas, capítulo 7. Aleluias, louvado seja Deus. E o versículo 14 nos diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vamos de novo. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia. E agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Aleluia. Escolhi e consagrei este tempo, para que o meu nome esteja nele perpetuamente. E nele estarão fixos meus olhos e o meu coração todos os dias. Somente esses 3 versículos para você meditar. Aleluia. Se nós nos arrependemos, nos humilharmos, aleluia. Mas uma humilhação diante do Deus poderoso, uma humilhação diante do Eterno, aleluia. Eu quero dizer, meus amados irmãos, aleluia, que o Senhor nos chama para um compromisso com Ele. Um compromisso. E eu quero falar nesta noite, aleluia, quero falar nesta noite, aleluia, sobre maldições não quebradas. Eu quero falar da glória de Deus e quero dizer que ignorância não é bênção. A ignorância não é uma bênção. Não podemos vencer o inimigo se não soubermos que ele nos ataca. Não tem como nós vencermos o nosso inimigo se não soubermos que ele nos ataca. Aleluia. Minha esposa, irmã Isabel, Deus abençoe grandemente, saúde e paz. Minha fiel companheira, amiga,
Aleluia. Deus nos abençoe. Deus abençoe também o irmão Magená. Deus abençoe o senhor, sua família. Deus abençoe o irmão Marinê Ruas Cardoso. Boa noite. Deus abençoe. Então, meus amados, tem muitas pessoas que estão achando que estão e não estão, né? Mas vamos ficar aqui. Se o meu povo se humilhar, meus amados irmãos, você se quebrantar na presença de Deus, não na presença de homens. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, buscar a presença do Senhor, se converter dos seus caminhos, seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Aleluia. Obrigado, Senhor, pelas tuas infinitas misericórdias. E nele, veja bem, escolhi e consagrei esse tempo, para que o meu nome esteja nele perpetuamente. E nele estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Tempo. O que é o templo hoje? O templo de Deus não é 4 paredes, irmãos. Mas somos nós. Aonde é que o Espírito Santo de Deus habita? Dentro de nós. Será que o Espírito Santo teria necessidade de habitar em 4 paredes de tijolo, de tábua? Ele tem uma sede por nós. Aleluia. Então, meus amados, vamos orar. Aleluia. Pai, eu te exalto nesta noite, não só pela minha vida, mas pela vida de todas aquelas pessoas que estão em oração por mim neste momento, Pai. Nesse exato momento, já tem pessoas de joelho orando pela minha vida, pela vida da minha esposa, pelo ministério, que não é meu, é do Senhor. E eu quero agradecer ao Senhor por cada um desses irmãos que estão na intercessão por nós, orando por nós, clamando ao Senhor por nós, Pai. Obrigado, meu Deus, por todos aqueles que no dia de ontem, papai, nos abençoaram, meu Pai amado, como Pai espiritual, como aquele que leva a preciosa semente, meu Pai. Obrigado. Abençoa todos os irmãos, meu Deus, que de uma forma ou de outra expressaram o seu carinho puro, verdadeiro, sincero, as lágrimas daqueles que choraram comigo no dia de ontem. Obrigado, Jesus. Obrigado, Santo Espírito de Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito. Obrigado, amado Espírito Santo. E obrigado ao Deus Pai Todo-Poderoso, aleluia, que nos faz em tudo sermos mais do que vencedores. Eu quero, Pai amado, pedir ao Senhor que o Senhor abençoe aqueles que têm me ajudado nas finanças, têm mandado a sua oferta, o seu voto, o seu propósito, o seu dízimo. Abençoa todos quantos, Papai amado, estão caminhando comigo, Pai. Ó Deus, não é uma multidão, mas o Senhor sabe da fidelidade de cada um. Então honra cada um, Papai amado, porque a obra é tua, não é minha. E o Senhor diz, Papai amado, que o Senhor ama amar, honrar aquele que honra, Pai. Em nome de Jesus. Pai, o caderno da oração, Pai. O caderno da oração, Papai amado. Aquelas pessoas, meu Deus, que se encontram na enfermidade, atribulada, problemática, cheias de problemas, meu Papai amado. Deus alcança. Alcança com as tuas muitas misericórdias, Pai. Abençoa os doentes, cura, liberta, Papai. Liberta de toda opressão maléfica, de toda enfermidade. E dá vida e vida em abundância, Pai, em nome de Jesus. Também, meu Deus, aqueles irmãos, meu Pai amado, que fizeram a campanha 12 dias por 12 meses. Nós estamos no 8º mês, Papai amado. Abençoa todos quantos, meu Deus, tem, meu Papai amado, caminhado conosco. Tem, meu Papai amado, mandarabaçu, decantarabaçu.
orado comigo, chorado comigo, sofrido e também vencido junto comigo, papai. Porque o Senhor tem derramado vitória, bênção, conquista. Obrigado, Jesus. Abençoa. E abençoa, meu Pai, esses irmãos que já chegaram aqui nesta live e os que vão chegar nesta noite. Que a tua palavra vá de encontro a eles, Pai, em nome de Jesus. Aleluias, louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Queridos, aleluias. Eu tenho uma palavra de Deus pro meu, pro teu, pro nosso coração. Irmã Ivete Prates, Deus abençoe. Lá na cidade de Espumoso, né? Deus abençoe, irmã Ivete. Aleluia. Tivemos uma perca, né, triste esse fim de semana aí em Espumoso. Irmã Rosane, né? Pessoa conhecida nossa, né? Muitos cultos já participou conosco, no tempo que eu tinha ministério aí. E também depois encontramos lá na Igreja da Graça. Deus abençoe. Foi discípulo da Graça há muitos anos. Mas Deus sabe de todas as coisas. Os olhos deles estão sobre todos nós. Amém? De uma forma ou de outra nós vamos sair daqui. Um de um jeito, outro do outro, né? Infelizmente é assim, mas não tem como nós ficar nessa terra. Essa terra não foi feita para nós. Amém? Queridos, eu tenho uma palavra de Deus. Eu tenho uma palavra de Deus. Eu gostaria que você pegasse um lápis, uma caneta e anotasse alguns versículos bíblicos para você meditar. Porque aqui está falando, ó. Eu abri a Bíblia aqui para mim ler sobre 2 Crônicas, capítulo 7, o 14, o 15 e 16. As pessoas usam isso aqui, irmãos, para dizer que são patriotas, isso e aquilo. Não, isso aqui é engano. Não. Aqui está falando, se nós nos humilharmos e buscarmos a face do Senhor, orar ao Senhor e nos converter verdadeiramente, nós seremos abençoados. Deus vai perdoar os nossos pecados e vai sarar a terra. A terra somos nós. O meu corpo e o teu corpo é pó. Nós somos pó. Nós somos pó. Entendeu? É isso que a Bíblia está falando. O verso 15. E estarão abertos agora os meus olhos e atento o meu ouvido à oração. Amado, faça um altar na tua casa. Crie o hábito de orar na tua casa. Se você não está congregando, mas se você estiver congregando, melhor ainda. É bom que os irmãos vivem em união. Salmo 133, não é? E aqui o verso de número 16, ó. Escolhi e consagrei esse templo. O que você é? Você é templo do Espírito Santo, morada do Espírito Santo, edifício do Espírito Santo, casa do Espírito Santo, lavoura do Espírito Santo. A Bíblia fala no Novo Testamento que nós somos casa de Deus. Aleluia. Escolhi e consagrei esse templo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Às vezes o povo padece porque, vejamos bem, por falta de conhecimento, falta de entendimento. Escolhi e consagrei esse tempo para que o meu nome, o nome de Deus, o amado Espírito Santo, aleluia, esteja nele perpetuamente, aleluia, oh, glória. E nele estarão fixos, meu. Deus vai olhar para uma quatro paredes, porque a Bíblia fala que ele vai destruir tudo. Não vai ficar pedra sobre pedra. Os olhos de Deus estão atentos sobre mim e sobre você. Salmo 101, versículo 6 diz o quê? Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que aonde eles estiverem eu esteja também. Pelo Espírito Santo. Aleluia. E nele estarão fixos os meus olhos e o meu coração todo. O coração de Deus em nós. Aleluia. Anota aí 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, 15 e 16. Depois você medita aí. Depois você fica meditando. Irmã Rejane, a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Então a ignorância, aleluia, a ignorância não é bênção. Eu anotei aqui. Aleluia, eu tenho o hábito de anotar. Ignorância não é bênção. E nós não podemos vencer o inimigo se não soubermos que ele nos ataca. Pastor, o que o senhor está dizendo? Evangelho de João, capítulo 10, nos fala que o ladrão vem para roubar, matar e destruir.
Quem é que é o ladrão? Satanás, o diabo, meu e teu adversário. Aleluias. Mas a parte 2, a segunda parte do versículo de João 10, nos fala que o Senhor Jesus ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Então se nós orar, nos humilhar e buscarmos em Deus, Ele vai nos ouvir. E seremos abundantemente abençoados, dotados. E a presença dEle em nós, que nós somos o templo do Espírito Santo. Ou será que Paulo se confundiu? Às vezes o povo erra por falta de conhecimento, por falta de entendimento. E eu anotei aqui, maldições não quebradas. Maldições não quebradas, o que é? É problema mal resolvido. Aleluia. Lutas travadas por famílias que são atormentadas. Tem família que tu não sabe, meu amado, como é que se entende. É tão atormentada que são. É um tedéu, um brigueiro, na hora do meio-dia, na hora do almoço, é o diabo. Se um estiver no fogão, você viu o outro tá brigando na mesa, aquele griteiro, aquele tedéu, aquela coisa, é o diabo, é Satanás. Eu anotei, tá aqui, ó. É tudo escrito, irmão, viu? Olha só. Aleluia. Lutas travadas por famílias que são e estão atormentadas. Situações tais: doenças mentais, suicídios, alcoolismo, enfermidades, divórcios, incestos e pobreza, miséria. Quem é que mora no meio da sujeira? Espírito de Maria Mulamba, espírito mulambento. Aí você encontra essas pessoas na rua aí, esses andraxes, mendigos, usados pelo diabo. Você vê essa gente, irmão, muitos são médicos, doutores, advogados, dentistas, pessoas de boa índole, pessoas que nadavam num bom trabalho, tinham bom dinheiro. Que você pode ver, a maioria que você encontra por aí são cheios de tatuagens que custam uma fortuna. É sinal que eles tinham um bom trabalho, eles tinham uma boa casa, uma boa família. Mas essa pessoa está debaixo de uma maldição. Porque ninguém é bêbado porque quer, drogado porque quer, prostituto porque quer. Ninguém é ladrão ou bandido porque quer, está debaixo de uma maldição. Não nasceu para aquilo. Mas então eu clamei. Quando eu falo de vícios aqui, irmão, o vício é uma maldição. Ele me escutou. E ela precisa ser quebrada. Mas a maneira das pessoas, ai, tá quebrado, e a pessoa doente, estragada, é a mesma coisa que uma laranja. Pega uma laranja estragada e bota numa caixa de laranja boa para te ver. O que é uma maldição? Maldição é maldizer. Isso é maldição, maldizer ou amaldiçoar. O que é? É uma praga, é uma desgraça, é um infortúnio. O que é uma maldição? Maldizer ou amaldiçoar. É uma praga, é uma desgraça, é um infortúnio. Porque se você for lá em Gálatas, capítulo 3, no verso 16, verso 13, Jesus Cristo veio e morreu na cruz. Venceu Satanás para nós sermos libertos dessas maldições. O único. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Foi Jesus. Houve uma promessa para Abraão e vem. Mas quando chega em Jesus, Jesus dá sua vida por mim e por você. Irmã Maria, Deus abençoe a senhora, a sua família. Mamãe Cá Margarina. E aí eu anotei que a ignorância não é uma bênção. A ignorância não é uma bênção. As pessoas acham que vão a Deus e não vão. Infelizmente, meus amados irmãos, eu também todos os dias preciso me arrepender, confessar os meus pecados e procurar ser melhor do que eu fui ontem. Porque senão não vai ter céu para mim. A Bíblia diz ser de santos, porque eu, vosso Deus, sou santo. E a Bíblia diz, por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Porque hoje, irmão, está muito fácil
Está muito fácil. Essa palavra que eu li aqui em 2 Crônicas, tem um monte de gente fazendo tudo errado e tomaram para si isso aqui. Então eles pegam o que apraz da Bíblia para eles. Está errado. Vamos lá. Oséias capítulo 4 e o versículo 6. Versículo bem conhecido. Ó Jair Duarte, Deus abençoe o senhor, toda a família. Oséias 4, 6 fala: e o meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. E porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei como meu sacerdócio. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. O meu povo é destruído por falta de conhecimento. Entendeu? Então hoje todo mundo quer saber da revelação, da profecia, e diz, irmão. É muito bom o talento e o dom. Mas nós devemos mostrar o caminho correto. João 8,32 fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Todo mundo se apega nesse versículo. Mas o versículo 8 de João 36 diz diferente. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis salvos. Se Jesus verdadeiramente, e se você se tornar o templo do Espírito Santo, aleluia. E mesmo assim nós temos que lembrar aquele versículo de Jeremias lá, Jeremias 8:20. Passou o verão, findou a cega, e nós ainda não estamos salvos. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé no meu barquinho. Não devemos permanecer na ignorância e no pecado. Não devemos permanecer na ignorância, e a palavra ignorância é treva, escuridão. Jesus fala isso na palavra. Não devemos permanecer na ignorância e no pecado. Por isso temos que nos agarrar à palavra. Aleluia. Então Oséias capítulo 4, verso 6. Falta de conhecimento. 2 Coríntios 2,11, Paulo fala que Satanás é ardiloso. Nós temos que fugir dos ardis do diabo. Fugir das armadilhas de Satanás, dos enganos de Satanás, das benfeitorias que o próprio diabo faz, e muitas das vezes nós não estamos em oração, não estamos vigiando, e o diabo chega e ele entra e toma legalidade. E nos tornamos amaldiçoados. Muitas das vezes eu mesmo já troquei os pés pelas mãos outra vez, botar as mãos em coisas que não é para mim, orar por pessoas que Deus não me mandou, entrar em lugares onde quem impera é o diabo, por exemplo, numa terreira de Umbanda. Quantas terreiras eu tive que entrar? E muitas das vezes nós entramos em briga que não é nossa. Deus não nos mandou estar lá, e lá vamos nós. Cidades amaldiçoadas, como eu já trabalhei em várias cidades, que é amaldiçoada, terra seca. E aí nós contraímos muita coisa ruim para nós, por nossa própria culpa. Somos amaldiçoados e temos que orar a Deus e pedir para Deus remover essa maldição. Fomos lá no ninho de Satanás. É gostoso dizer, eu fui lá no ninho do diabo. O que é que eu perdi lá? Lá é do diabo, desde que fique lá. Eu já falei muitas das vezes quando mais novo. Hoje eu não vou. Não vou mesmo, irmãos. Eu entrei em diversas e diversas terreiras, aonde Satanás está ali, é verdade. Nada contra a religião dessa gente, eles que fazem bem entender. Mas é horrível. Quem impera lá é o diabo. E vem trocando de nome, e vem. Até chegar na modernidade hoje. Eu tenho falado sobre isso. Isso, 2 Coríntios 2,11. Os ardis de Satanás. Isaías capítulo 5. Isaías 5. E o versículo 13 e 14. Olha só. Deus diz: portanto o meu povo será levado cativo por falta de entendimento.
Os seus nobres terão fome e a sua multidão se secará de sede. Oh, aleluia. Por isso a sepultura, olha só, minha esposa, como é que morre tanta gente, tem tanta mortandade. Então, aqui, ó, versículo 14. Ó. Por isso a sepultura aumenta o seu apetite e abre a sua boca desmesuradamente. Para lá descerá a glória deles, a sua multidão, a sua pompa e os que entre eles fogam. Então o homem será abatido e a humanidade será humilhada. Os olhos dos arrogantes se humilharão. Amados, pastor, o senhor está lendo Isaías, o Antigo Testamento, isso é coisa do passado. A Bíblia diz que novas são cada manhã. Jesus diz, eu não vim abrogar a lei, ou seja, o Antigo Testamento, eu vim cumpri-lo. E esta palavra se renova a cada manhã. O Novo Testamento e o Antigo Testamento caminham junto, lado a lado. Lado a lado, o que começa no livro de Gênesis, termina em Apocalipse. E o que termina em Apocalipse, começa no livro de Gênesis. Oséias 4:6, o meu povo é destruído por falta do conhecimento. Oração, jejum, santificação. Aí você vai lá em 1 Pedro. Capítulo 1 diz o quê? Verso 15 e 16. Sede santos, porque eu, vosso Deus, sou santo. Santo como? Em toda a vossa maneira de viver. Nós somos peregrinos nesta terra. Olha quanta morte todos os dias. Quanta gente. Ontem no Rio de Janeiro tinha lá mais um sepultamento do músico famoso, sambista. Olha quem estava lá. Os guias, os orixás, os caboclos, estavam tudo lá. Estátua. Não tem nada a ver com isso aí, irmão. Cada um faz o que bem entender. Nós vivemos num país laico. Então cada um adora o que bem entender. Eu adoro o Deus de Paulo. Paulo passou certo dia num lugar lá e viu um lote de coisa lá. E tinha uma placa escrita: ao Deus desconhecido. Paulo falou, esse é o que eu adoro. O Deus que ninguém nunca viu. O Deus que ninguém nunca viu a sua morada. Esse é o meu Deus. Aleluia. Esse é o meu Deus, o grande eu sou, que se revelou a nós através da pessoa amada do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque escrito está que diante de Jesus todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Falta de conhecimento. Não temo mais o mar. Aleluia. Então o povo destruído, Isaías capítulo 5, verso 13 e 14. Vamos ao livro de Eclesiastes, Eclesiastes capítulo 7 e o versículo 12. Olha aqui já melhorou um pouco. Olha só. A sabedoria, oh glória, mandará basura, oh glória. A sabedoria serve de sombra. Como de sombra serve o dinheiro. Olha aí, meu amado irmão. Como de sombra serve o dinheiro. Mas a excelência da sabedoria é que dá vida ao seu possuidor. Aleluia. Não adianta ter dinheiro se tu não tiver sabedoria. Não adianta você ter dinheiro se não é abençoado por Deus. Se não é provido por Deus. O dinheiro provido por Deus, Lamam, Darábia, Sumanai, ele gera fontes, renda, ele aumenta. Um homem com Deus, ele é próspero. Uma mulher com Deus, ela é próspera. O pouco se torna bastante. Pensa num homem milionário nesta terra. Multimilionário. Arquimilionário nesta terra. Você pensou? Será que é Bill Gates? Será que é Elon Musk? Não. Olha para mim aqui. Antônio Barbosa. Multimilionário. Filho do Deus vivo. Co-herdeiro com Jesus Cristo. Aleluia. E você pode ser um também.
Você pode também ser multimilionário, arquimilionário, aleluia. Ele me guarda. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Meu barco em alto mar. Aleluia. Vamos botar um fundo musical aqui. É tão lindo, meus amados. Tá falando aqui, vamos de novo, vamos à leitura. A sabedoria serve de sombra. Eclesiastes 7:12. A sabedoria serve de sombra. Como de sombra serve o dinheiro. Mas a excelência da sabedoria é que dá vida ao seu possuidor. Oh, aleluias, aleluia. Vamos ler para cima agora. Eu estou no 12, vamos para o 11. Vamos de trás para frente. Tão boa é a sabedoria como a herança, e dela tiram proveito os que veem o sol. Olha só que bênção. Versículo 10. Não digas, porque foram os dias passados melhores que o de hoje, pois nunca com sabedoria isso perguntarias. Todo o livro, capítulo 7, fala sobre sabedoria. Às vezes você erra, às vezes você peca. Aí você vem aqui no livro, no capítulo 7, Eclesiastes, no versículo 20 está escrito assim, ó: não há um homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Não há um justo que faça o bem e que nunca peque. Irmão Paulo, Deus abençoe. Irmã Mariana, Deus abençoe. Irmã Maria Fel. Aleluia. Vamos para frente. Ih, calabaste canta, labassurianda. Então, a ignorância não é uma benção. Agora, a sabedoria é uma benção. Volta lá, 2 Crônicas 7, versículo 14, 15 e 16. O teu coração, você é templo, o coração de Deus em você, Deus te abençoando, Deus te honrando. Mas para isso é preciso nós nos humilhar, orar, nos arrepender, confessar os nossos pecados, confessar as nossas culpas. Aleluia. Ih, calabaste canta, labassurianda, labaia. Xarabacalabarrassirianda, labaia, glória. Deus nos faz responsáveis pela sua palavra. Deus nos faz ser responsáveis pela sua palavra. Erramos por não ler ou estudar a Bíblia, o livro. Erramos por não ler e não estudar o livro. A Constituição do céu está aqui. A Constituição da terra está aqui. Tudo que nós temos que fazer nessa terra está aqui. Só que isso aqui nos prepara para irmos para o céu. Aleluia. Estamos rejeitando o conhecimento. Tem muita gente, não gosta do Antônio, irmão. É Bíblia. Se tu não gostar de mim, tu não tem parte com Deus. Eu tenho que te amar. Estamos rejeitando o conhecimento. E Deus nos faz culpado por rejeitar isso. Não temos desculpa, porque alguém falou de Jesus para você. Alguém chegou para você e falou: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Agora, meus amados irmãos, aleluias. Levítico 5:17, você vai ver sobre os pecados ocultos. Lê todo o capítulo de Levíticos. Isaías capítulo 27, vamos ler. Isaías 27. Isaías 27, 11. Quando os seus ramos se secam, são quebrados, e as mulheres vêm
e os acende. Este povo não é povo de entendimento. Por isso aquele que o fez não se compadecerá dele, e aquele que o formou não lhe mostrará nenhum favor. Deus vai acabar com tudo. Já terminou uma vez lá atrás. Enviou seus grandes exércitos e vai terminar de novo. Porque o povo não quer saber de entendimento. A Bíblia fala que a letra mata, mas o espírito dá vida. Nós temos que buscar o entendimento, o conhecimento, baseado na sabedoria do Espírito Santo. Nós somos o templo. 2 Crônicas, capítulo 7, 14, 15 e 16. No 15 está escrito que nós somos o quê? O templo. E que os olhos de Deus, o coração de Deus está aonde? No templo. E nós nos tornamos morada do Deus vivo. O Espírito Santo de Deus habita em mim e o Espírito Santo de Deus quer habitar em ti. Não existe reencarnar num cachorro, num guapeca, num cavalo, num burro. Não existe isso. Não existe um voltar lá psicografando. Irmão, enquanto você dorme, o diabo conhece a tua casa, o diabo cuida dos teus passos todos os dias. É meu e teu acusador. O diabo sabe da tua vida melhor do que eu, de qualquer outro, melhor que você mesmo. Até os teus pecados que tu não te lembra, o diabo está lá falando para Deus, ó, tá vendo? O teu bonitinho lá, o teu abençoadinho lá, tá errando, tá pecando. Pastor, o que o senhor está dizendo? Para você entender, vai lá no livro de Jó, no capítulo 1 e no capítulo 2, você vai ver que os anjos estavam se apresentando diante de Deus, mas o diabo também estava lá. E ele continua fazendo a mesma porcaria. Bom, Alexandre Pena, Deus o abençoe. Tá rolando uma carne lá no seu Pena hoje. Eita, tem festa grande lá, né? O William está de aniversário, já mandamos os parabéns. Deus abençoe, Alexandre. Você é um grande pai. Teu filho é uma bênção. Deus abençoe o William. Deus abençoe você, a Cristiane e todos aí. Jennifer, Guilherme, Deus abençoe toda a família. A carne eu brinquei com o William, passou hoje. Mas daqui uns dias vai estar quente, vai ter um sol quente aí, vai ter um verão. Aleluia. Aleluia. Tá bem, amados? Então não vamos ter nenhum favor. Vamos de novo a leitura. Isaías 27, 11. Quando os seus ramos se secam, são quebrados, e as mulheres vêm e os acendem. Para você entender esse versículo, vai lá no Novo Testamento agora. Vai lá em João 15. A videira e os ramos. Aquele ramo que está seco, ele corta e lança no fogo. Aquele ramo que não serve para nada, ele corta e vai para o fogo. E aí, para você entender o que eu estou lendo aqui em Isaías 27, você dá mais um pulo lá no final da Bíblia. No capítulo 20. Do livro de Apocalipse. Eu vou encerrar minha leitura lá, no livro de Apocalipse. A morte, o inferno e todos os que não forem escritos no livro da vida, que não passar pelas águas, não se arrependerem, não confessarem Jesus, não largarem as suas maldições, serão lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Então vão queimar junto com o diabo, seus anjos. A morte vai ser aniquilada. Eu acabei de ler, a morte não se farta, meus amados irmãos. Você vê quantas pessoas mal por dia, o inferno vai levando, e a morte é o inferno, e vai povoando, vai levando tudo. Acabei de ler aqui. Então o povo de Deus, ele peca e erra, porque não tem o conhecimento. Não busca o conhecimento. Não se aproxima de Deus. Faz aquela oraçãozinha de bom dia, Jesus, boa tarde, Jesus, boa noite, Jesus. O que Deus quer é a tua lágrima. Faz o teu altar na tua casa e ore até Deus tocar no teu coração, de você se aquebrantar, de você se humilhar e dizer, Pai, me perdoa, porque eu sou como trapo de imundícia. Acabei de ler aqui agora, Eclesiastes 7:20, não há um homem só na terra que não peque. Todos pecaram, todos pecam, todos erram. É sacerdote, é o padre, é o bispo, é o arcebispo, é o apóstolo, é o isso, é aquilo.
Jeremias, capítulo 6. Jeremias, capítulo 6. E o versículo de número 19. Ouve tu, ó terra, eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei, os mandamentos do Senhor. Jesus não veio abrogar, Jesus veio cumprir tudo que está aqui no Antigo Testamento. Por isso nós temos que prestar muita atenção nesse livro. João 5:39 diz: examinai as Escrituras e cuidar ter nelas a vida eterna. Eu estou velho, de cabelo branco, quase careca. Estou feliz porque cheguei nesses dias. Quantos amigos meus, mais novos, que já partiram e partiram sem salvação. Para quantos eu preguei e não quiseram se arrepender. Estou aqui grisalho, branqueando cada dia mais. Mas falando de um amor tão grande. Falando de Mateus 11:28. Vinde a mim todo cansado, sobrecarregado, e eu vos aliviarei. E a minha única intenção é continuar povoando o céu. Quem me conhece sabe que eu nunca fiz nada por dinheiro. O dinheiro é uma sequência, Deus nos abençoa conforme Ele quer. Tem pessoas que acham que eu sou um homem muito rico, não. A minha riqueza está na glória. Mas Deus tem me dado para mim ir e voltar. Ele guarda a minha entrada e a minha saída. Ouve tu, ó terra, eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. Você quer ver o resultado? Aqui vão lá no versículo 13. Ó. Desde o menor deles até o maior, cada um deles se entrega à avareza. Os profetas e sacerdotes, igualmente, cada um usa de falsidade. É assim que está aí. Profeta, senador Mago do Malta. Profeta, pastor Marco Feliciano. Profeta, tem 629 pastores lá em Brasília. Curam superficialmente a ferida da filha do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Aleluia. Falei aqui sexta-feira. Quantos milhões de pessoas estão morrendo todos os dias? Então Oséias 4:6 fala que o povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Vamos à segunda parte aqui. Aleluia. Vai dar tempo. Pega o lápisinho, a caneta aí, em nome de Jesus. Devemos, através da palavra do Senhor, Jesus Cristo, buscar o Santo Espírito, e Ele nos revelará o que temos que mudar. Devemos, através das palavras do Senhor Jesus Cristo, buscar o Santo Espírito, e Ele nos revelará o que temos que mudar. Entender, compreender e nos libertar. De todas as maldições em nossas vidas. De todas as maldições de nossas vidas. Eu falei no início aqui. O problema na família, no trabalho, no lar, na cidade. Maldições enviadas por Deus e maldições que o diabo manda, que nós damos legalidade, e maldições que nós mesmos criamos. O meu povo perece por falta de conhecimento.
Mateus capítulo 6, 33 fala: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e tudo vos será acrescentado. Pastor, maldição, maldição. Lutas travadas por famílias que estão atormentadas, doenças mentais. Hoje está fácil dizer que é isso, eles criaram um monte de doença. Não é nada mais para Deus, é tudo para os doutores. Tudo atormentados. Doenças mentais, suicídios, alcoolismo, enfermidades, divórcios, incestos e pobreza. Quanta maldição! E o povo não busca se libertar. O que é uma maldição, pastor? É uma praga, é uma desgraça, é um infortúnio. O que é um maldizer, pastor? Maldizer é uma praga, uma desgraça, é um infortúnio. O que é uma pessoa amaldiçoada ou amaldiçoar? É uma praga, uma desgraça, é um infortúnio. Mas para isso se manifestou Jesus Cristo, o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. 1 João capítulo 3, verso 8. Para destruir as obras do diabo manifestou Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amados, aqui em casa é assim. O Espírito Santo de Deus vai ministrando e eu vou anotando, e Ele vai ministrando e eu vou anotando, e eu vou ministrando e eu vou anotando, e é Ele que manda. Aleluia. Olha aqui. Aqui, ó. É só um rascunho. Sabe o que é isso aqui? Libertação. Deus Artemis. A deusa Artemis tem uma espada, um martelo, uma coruja. Quem é essa deusa? É uma deusa grega. É aquela mulher da venda. Onde é que ela está? Está no setor da justiça. Todo bom advogado constitui isso. Ela simboliza Minerva, figura mitológica ligada à justiça. Deusa da sabedoria e da guerra. Coruja e Minerva é um demônio. Temis, filha de Urano. Urano quer dizer céu. E de Gaia, a terra. Temos que ter cuidado com as coisas. Isso aqui eu preparei porque eu vou preparar um estudo com os amigos aí. Zeus e Temis tiveram uma filha Ástria, filha. Se você entrar na computação aqui, nesses negócios que eu não entendo, no software e tal, tudo, tem os programas, tudo com esses nomes, tudo diabólico. Mas as pessoas não têm tempo para isso. Aí quando você entra num tribunal, aonde eles vão julgar uma pessoa lá do juiz, lá, no setor jurídico, lá tem um crucifixo. Pode ver que tem um crucifixo na parede. Para que serve aquele crucifixo lá na parede, irmão? Não sei se você já foi a algum júri. Tem um grande crucifixo lá. Lá no Supremo também tem vários lugares. Tem tudo quanto é onde envolve juiz, tem. O que será que é? É para eles identificar um erro no judiciário. Eles trazem ali uma lembrança que o judiciário errou. Quando crucificaram Jesus, quando entregaram Jesus na mão de malfeitores, foi um grande erro, um erro jurídico. Condenaram o inocente, mataram o inocente. Então tem muitas coisas, irmão. O povo erra e peca por falta de conhecimento. Em alguns lugares, essa mesma Temis, ela está sempre com os olhos vendados, mas em alguns lugares ela está com os olhos abertos, para não perder nenhum detalhe. A espada simboliza poder. A venda é um sinal de imparcialidade. E ela representa também, que está aqui no livro do profeta Isaías, a deusa Fortuna, a deusa da sorte. Fortuna, a deusa da sorte.
ou era representada pelos olhos vendados. O martelo era usado pelo deus Hefesto, da mitologia grega, tudo. É um estudo. Aí você vai entrar com o deus Osíris, lá no Egito. Mate, deusa da justiça, pesava o coração dos mortos. Isso é tudo mitologia. Mas isso aqui é só um estudo. Só estou falando para você, irmão, que é bom nós despertarmos do sono. Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e tudo vos será acrescentado. Irmã Marilda, Deus abençoe. Senhora, irmão Adão. Ao que vencer entrará na cidade pelas portas. Já vamos essa leitura. Pega teu lápis, tua caneta aí. Salmos 134. Salmos 134. Só o verso primeiro. Anota aí para você ler depois. Dormir de barriga cheia de palavra. Salmo 134, bendizei todos os dias a sua grandeza. Bendizei ao Senhor, louvai ao Senhor, cantai ao Senhor. Aí na tua casa, cria o altar, já falei, cria o altar, cria um lugar de ponto de encontro com o Senhor Deus. João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,36, e se o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. É tempo de nós buscar o Senhor. Salmo 125 é um salmo de confiança. Salmo 125 é um salmo de confiança. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Salmo 121, o socorro de Deus. Eleva os meus olhos para o alto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou o céu, a terra e tudo que nela há. E aí o final do salmo diz, ele guarda a tua entrada e a tua saída. É um salmo do socorro. Ele guarda a minha, a tua entrada, a nossa saída, onde nós fomos. Se ele está conosco, ele guarda. Ele é o nosso protetor. Salmo 126 é o salmo da alegria. Quão formosos os pés dos que esparramam as boas novas. Estávamos como os que sonham. Estamos alegres porque grandes coisas fez o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito Deus pelo povo aqui. Deus tem feito grandes coisas na tua vida. Deus tem feito grande coisa na tua família. Deus tem feito grandes coisas na tua casa, no teu trabalho. Deus tem feito as grandes coisas em você. Deixa o Espírito Santo entrar. Deixa o conselheiro. Devemos, através da palavra de Deus, do Senhor Jesus, buscar o Espírito Santo. Amar o Espírito Santo. Desejar o Espírito Santo. Querer o Espírito Santo. Os talentos e os dons vêm. Labasto que mandagaçubianai. Falar em línguas vem. Expulsar demônios vem. Ter visões vem, ter revelação vem, mas eu quero mais, é a presença dele. Eu quero ouvir a sua fala, ouvir a sua voz, porque eu tenho o privilégio de ouvi-lo. E ele quer que você ouça também. Aleluia. Estamos alegres, sonhadores, estamos felizes. Por isso eu digo, vamos nos arrepender, vamos regressar. Estávamos como os que sonham. Salmo 126. Aleluia. Olha só aqui, como diz aquele camarada lá de Santa Rosa, isso aqui é uma riqueza. É uma riqueza, a pena que muita gente não entende. Ó. Quando o Senhor trouxe os cativos, nós estávamos cativos. Eu fui cativo muitos anos, mas ele me trouxe de volta. Quando o Senhor trouxe de volta a Sião, estávamos como aqueles que sonham. Eu estou sonhando até hoje. Aleluia. A nossa boca se encheu de riso. O crente feliz, cheio de Deus, ele é alegre. Na tribulação ele sorri. Labaste, epa, labaste, cantarabagai.
Labraço e andarabagai, demandarabassúria. Na angústia ele sorri, na aflição ele sorri. Aleluia. Aleluia. Aí a nossa língua se encheu de cânticos de alegria. Aleluia. Amam, demandarabassui, maná. E então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por eles. Grandes coisas tem feito Deus por mim. Grandes coisas tem feito Deus por você. Grandes coisas tem feito Deus pela tua casa, pela minha casa. Deus tem feito grandes coisas na vida de muitos e muitos crentes. Que choram, que se humilham, que todos os dias confessam os seus pecados, que choram e dizem: Senhor, eu quero mais de ti. E leia esse livro. Busca esse livro. Busca o louvor. Se você pecou, irmão, se arrepende e não peque mais. Jesus falou: nós vamos errar, nós vamos orar, não importa quantas vezes você vai errar, o importante é quantas vezes você vai se dobrar e dizer: Senhor, me perdoa porque não quero isso, eu não quero isso, eu rejeito essas obras maléficas, os desejos da carne, a impiedade, os prazeres desse mundo. Eu quero a tua presença, Senhor. Às vezes nós vamos aqui à praia e eu me perco ali olhando aquele marzão. E Deus me leva lá no livro de Gênesis, na criação, quando Deus criou o mar, tudo que nele havia. E às vezes me leva uma reflexão também, aquela montoeira de água. Como foi aqueles 150 dias que Noé teve por cima das águas? Quanta morte, o mundo inteiro destruído. Tudo nos leva a uma reflexão. Oh, glória, os que semeiam em lágrimas colherão com cânticos de alegria. E agora vem uma palavra que eu amo aqui. Aquele que leva a preciosa semente, que é a palavra, andando e chorando, voltará com cânticos de alegria, trazendo consigo seus... Irmãos, eu amo levar a palavra. Cada vez que eu vou para um lado ou para outro, quando eu volto feliz. A gente sofre, a gente chora, a gente geme. Às vezes não é aceito, às vezes empurra, porta fora. Mas quando nós retornamos e nós vemos aqueles resultados maravilhosos que Deus faz, porque é Ele que faz, não é eu, e nem minha esposa. Quando nós abraçamos, quando nós choramos junto, e damos lugar ao amado Espírito Santo. Aleluia. Salmo 119, versículo 129 ao 136. Anote, Salmos 119, versículo 129 ao 136. No 136 está escrito assim: rios de água correm dos meus olhos, porque os homens não guardam a minha lei. Quando se fala homem, fala mulher. Porque os homens não guardam a minha lei. Xarabacan, tarabagai, demandarabassuri, andarabassuri. Salmo 100 de Iovasnai de Flácia, mandarabassuri. 119, verso 165. Muita paz, olha só, muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Muita paz tem os que amam a tua lei no coração, escondido. Muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Ih, camandarabassúria, aleluia. Uma Maria Silva, Deus te abençoe, muita saúde, irmã. Xaramanda, labagai, decanta, labassuramai. Mandarabassu, decanta, arabassurianda. Muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Aleluia. Esse fundo musical vai me enchendo.
Labasturi me canta, labassurianda, labassuri candarabassuri madarai, aleluia. Saman de comanasturi me canta, labassurianda. Salmo 103, versículo 17. Ele tem um amor de eternidade a eternidade por mim e por você. Salmo 103. O amor do Senhor, olha só. O amor do Senhor, porém é de eternidade a eternidade. Sobre aqueles que o temem, sobre aqueles que o temem, e a sua retidão sobre os filhos dos filhos. Ia mandarai, mandará basura, mandará basúria. Versículo 18, olha só que lindeza. Sobre aqueles que guardam a sua aliança e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprirem. Coisa linda. Ia mandará basura, cantará balabasura e mandará. Bendizei ao Senhor, bendizei ao Senhor, bendizei ao Senhor, bendiz a minha alma, ó Senhor, tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Aleluia. Salmo 103, verso 1. Isso aqui é um manancial, eu mandar a subinácia. Quanto mais eu vou me entronizando com a leitura, mais, aleluia, vai enchendo. Alaiandarai a subinácia. Eu não entendo como é que as pessoas conseguem ficar longe do Senhor. Por mais errante que eu seja, por mais difícil que eu seja, todos os dias eu digo, Senhor, em lágrimas eu digo, eu quero mais. Eu preciso de mais. O diabo tenta, a carne tenta, o mundo tenta, mas nós somos mais fortes do que tudo isso, porque mais forte é o que está em nós. Aleluia. O Espírito Santo de Deus. Aí o Senhor fala assim lá em Mateus 11, 28. Vinde a mim todo cansado, sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Tomai de mim o meu jugo que é suave e o meu fardo que é leve. Aprendei de mim que sou manso. Olha só Jesus. Aprendei de mim que sou manso. Aprendi de mim que sou manso. Ele domou Paulo. Ele me domou. Ele domou Pedro. Pedro errou feio. E Pedro se tornou um grande ganhador de almas. Aprendei de mim que sou manso. Eu não sou contra. Eu recebi uns vídeos ontem à noite, aqui do lado de casa, né? Eu estava deitado e escutei um foguetório muito grande. Tire, foguete, mais foguete. Inauguração de um edifício aqui do lado. Eu tenho chamado de Caixa Forte. Uma das maiores igrejas aqui de Balneário, aonde a Deus a fortuna está ali. Dinheiro. Deus não me ouviu, certo? Ou se me ouviu, não me deu tempo. Pedi para Deus 3 homens que caminhassem comigo em fé. 3 homens para nós virar o Brasil do lado do avesso. Fiz essa oração ao Senhor. Mas ainda está no tempo, pode ser. 3 homens. E nós virar o mundo do lado do avesso. Garanto que eu ia fazer como Saulo. E aqueles que viram o mundo lá do avesso chegaram também aqui. Cada cidade um rebuliço. Cada 30 dias um rebuliço. Cura, libertação, coisa boa. Mas viver para Cristo.
Deus é bom. Queridos, Apocalipse capítulo 3, verso 20, eu vou ter que correr. Apocalipse capítulo 3, versículo de número 20. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Está entendendo? Versículo 21. Ao que vencer, oh glória, darei o direito de assentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Que coisa linda. Olha a promessa aí. Recompensa, exaltação do santo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse capítulo 20, versículo 10 ao 15. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, aonde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre, no juízo final. Versículo 11. Então vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele. Da presença dele fugiram a terra, o céu, e não se achou lugar para eles. A Bíblia não pode mentir. Então eu quero dizer mais uma vez para os TJ, que alegam aí que são os testemunhas de Deus, que eles não leram esse versículo aqui. Ó. Da presença deles fugiram a terra, o céu, e não se achou lugar para eles. A terra não vai. Então não vai ser nada aqui. Não vai ter nada aqui. Isso aqui vai ser tudo destruído pelo fogo. Versículo 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se os livros. E abriu-se o outro livro, que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os seus mortos, que nele havia, e a morte e o além deram os mortos que nele havia. A morte e o inferno deram os mortos que neles havia. Tem muita gente no inferno. E foram julgados cada um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançadas no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, o nosso dever é pregar, anunciar e mostrar o caminho. E não é por força nem por violência. A pessoa tem que amar e querer Jesus. Moafrânio, Deus abençoe o senhor. Uma boa noite. Alamanda arabaçu de cantarabaçu e managamanda e comanai, aleluia. Eu falei aqui agora há pouco. Milionário, bilionário, arquimilionário. Não é Bill Gates, não é Donald Trump, não é Elon Musk, não é essa raça. Não tem nenhum brasileiro para competir. Eu falei que eu sou um. Porque eu sou herdeiro, co-herdeiro com Jesus. Jesus é o herdeiro, eu sou co-herdeiro com Jesus. Eu vou morar no céu, eu vou me sentar com ele, eu acabei de ler aqui, no trono junto com ele. Eu almejo isso, eu estou trabalhando para isso. Eu estou me arrependendo, chorando, caminhando e anunciando o evangelho e cuidando da minha salvação e da minha esposa, porque eu quero sentar lá no trono. Então, eu sou, aleluias, muito mais do que multimilionário.
muito mais do que bilionário. Vamos à leitura. Apocalipse, capítulo 21. Para você que também que é salvo, que tem segurado a tua salvação, olhe com os olhos da fé agora. Versículo 9, Apocalipse 21, 9. A nova Jerusalém, é para lá que eu vou. Então não tem nada nesta terra, é para lá que eu vou, é para lá que eu vou, é para lá que eu vou, aleluia. Então veio um dos 7 anjos, que tinham 7 taças, cheia das últimas 7 pragas, e me disse, vem, e eu te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Isso Deus, o próprio Deus falou a João, Jesus falando a João, olha só. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. A Bíblia diz que nós vamos nos encontrar com ele no céu. João teve a visão. Para lá que eu vou. E ela brilhava com a glória de Deus, aleluia. E o seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como jaspe cristalino. Tinha um grande e alto muro, com 12 portas, e nas portas 12 anjos. Olha só, os porteiros, 12 anjos. E nomes escritos sobre elas, que são o nome das 12 tribos dos filhos de Israel. Do lado do oriente tinha 3 portas, do lado do norte tinha 3 portas, do lado do sul 3 portas, do lado do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos. E nele estavam os 12 apóstolos, os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha uma medida, uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas, o seu muro. Olha só, uma vara de ouro. A cidade era quadrangular, o seu comprimento era igual e a sua largura. Mediu a cidade com o caniço e tinha ela 12.000 estádios. É grande. 12.000 estádios de comprimento, e a largura e a altura eram iguais. Tudo 12 por 12. Ele mediu o seu muro, e era de 144 côvados, segundo a medida de homem que o anjo estava usando. O muro era construído de jaspe, olha só, olha só. É jaspe, sabe o que é jaspe? E a cidade era de ouro puro, semelhante a um vidro límpido. Os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda espécie de pedra preciosa. Eu venho da capital da pedra preciosa. A minha cidade é capital das pedras preciosas, aí no Rio Grande. Você já entrou dentro de uma grande loja de pedra preciosa? De cada coisa você se encanta. O primeiro fundamento era de jaspe, o segundo de safira, olha só que coisa linda. O terceiro de calcedônia, isso os muros. O terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônica, o sexto de sárdio, o sétimo de crisolito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. E as 12 portas, aleluias, eram 12 pérolas. Olha só, coisa mais linda, uma pérola. A praça da cidade, eu que gosto de me sentar na praça, era de ouro puro como vidro transparente. Aleluia, glória a Deus. Nela não vi templo. Nela não vi templo. Porque o seu templo é o Senhor. Pega a visão aí. Esse cara tem esse ditado, pega a visão, né? Nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Nós vamos estar no Pai, o Pai no Filho, e nós no Pai e no Filho. Nós em Deus e Deus em nós. Por isso essa alegria, essa coisa maravilhosa que o mundo não pode dar. O mundo não pode dar, só Jesus, só Deus Pai Todo-Poderoso, aleluia. A cidade não necessita nem de sol e nem de lua para que nela resplandeça. Então não tem nada nessa terra. Pobre dessa gente. Oséias 4:6. Destruído por falta de conhecimento. Pois a glória de Deus ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. Jesus é a lâmpada.
E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela sua glória e honra. As suas portas não se fecharão de dia nem de noite, porque ali não haverá noite, aleluia. Noite ali não haverá. E a ela trarão a glória e a honra das nações. E não entrará nela coisa alguma impura, olha só. Não entrará nela coisa alguma impura, nem o que pratica abominação ou mentira. Nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os que estão escritos no livro da vida. Os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. E eu fecho ali. Chorribarabachuriandarabagai. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, Deus olha para o coração. 1 Crônicas 28, 9, Davi e Salomão, Deus observa todos os corações. Romanos 8, 27, Deus sonda todos os corações. Hebreus 4, 12, a palavra de Deus é como uma espada afiada que penetra todos os corações. Eu volto sexta-feira e vou entrar nesta palavra aqui. Aleluia. Peça para Deus quebrar esta maldição que está te impedindo de se aproximar do Espírito Santo. Esse defeito, este pecado. Ore a Deus, se humilhe. Faça um altar e diga para o Senhor, eu sou o templo do teu Espírito. Toda impureza arranca de mim. Toda maldição arranca de mim. Toda palavra maldita arranca de mim. Tudo aquilo que é impuro arranca de mim. Me faz um novo homem, uma nova mulher. Coloca em mim o teu Espírito, a tua presença. Porque eu quero estar lá naquele grande dia. A Bíblia fala que vai ser milhões e milhões e milhões e milhões. Papai querido e amado, em nome do Senhor Jesus, eu oro por os irmãos que tu tens me dado, que estão aqui. Aqueles, meu papai amado, que estão guardando a bandeira da fé. Que estão orando, jejuando e tomando a Santa Ceia conosco, Pai. Abençoa a todos eles, papai querido amado. E aqueles que ainda não estão, papai amado, que possam se encontrar com o Senhor. Porque a Bíblia diz, papai amado, primeiro os domésticos da fé. Eu abençoo todos os irmãos que estão caminhando comigo, Pai. Todos os irmãos, papai amado, que têm trazido as suas primícias até o nosso ministério, tem abençoado a minha vida para mim poder continuar abençoando outros. Irmãos que me mandam Bíblias, irmãos, papai amado, que me ajudam financeiramente com a minha gasolina, com a minha vestimenta, com a minha alimentação, Pai. Ajuda todos, papai, não deixa faltar nenhum deles. Multiplica na vida deles, Pai amado, aqueles que semeiam também, papai amado, a cesta básica, que nos ajudam para nós poder abençoar os outros, papai amado. Para que haja nesta casa sempre, meu papai, um mantimento para nós poder levar, meu Pai. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Obrigado, Espírito Santo de Deus, pela grandeza do Senhor, pela bondade do Senhor, pela majestade do Senhor. Abençoa todos quantos entrar nessa live. Ajuda eles, Pai. Cura o doente, o enfermo, o aflito, o abatido. E sabe, essa pessoa não se encontrou ainda, Pai. Ela ama o Senhor, mas não conseguiu se encontrar. O Espírito Santo convence ela a procurar uma igreja, a procurar um pastor, a procurar um líder, a procurar uma pessoa abençoada, Pai. Porque aonde quer o Senhor tem um, papai amado. Não com os vestes resplandecentes. Às vezes é uma pessoa tão simples, Pai. Abençoa, Pai. Abençoa os meus irmãos. Abençoa as minhas irmãs. E aquele que botou um copo com água, 1 litro com água, abençoa esta água, Pai. E ao bebermos dela, sejamos grandemente abençoados, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, o que eu não soube falar, que o amado Espírito Santo continue falando com você, te abençoando, te honrando. Nossa missão é pregar o caminho da salvação, o arrependimento.
O meu povo é destruído por falta do conhecimento. Oséias 4:6. Deus usa a vida de Oséias, levando Oséias a se casar com uma prostituta, a ter filhos com uma prostituta, para clarear a mente do seu povo. É tempo de nós nos arrependermos. É tempo de nós largarmos os vícios, largarmos as manias deste mundo. Quando você nasceu, você não nasceu bebendo, você não nasceu fumando maconha, você não nasceu cheirando cocaína, você não nasceu bebendo cachaça, você não nasceu prostituindo, vendendo o teu corpo, não. Você não nasceu mentindo, não. Você nasceu para ser uma diferença. Você nasceu para ser uma bênção. Você nasceu para ser um filho de Deus. Você nasceu para ser uma filha de Deus. Com essas palavras eu abençoo tua vida, tua casa, tua família. Segure com Jesus. Você é templo do Espírito Santo. E um dia nós vamos estar todos juntos, estarmos em Deus, na glória do Deus Pai e na glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, juntos com o amado Espírito Santo. Vai ser muito lindo. Queridos, uma boa semana. Deus vos abençoe, vos guarde, vos ilumine. Se o meu Deus não voltar para mim nem para você, nós retornaremos aqui sexta-feira, se Deus assim nos permitir. Tenham todos uma excelente noite na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?